no seu livro, você tem o último capítulo, você fala assim, do luxo ao lixo. Fala pra gente aqui um pouquinho, por que acabou a Companhia Paulista, você estudando, por que acabou, um dos motivos que culminou pro fim da Companhia Paulista, e quando foram os últimos trens que passaram por esses ramais? É uma curiosidade que eu tenho. Sim. Então, muita gente tem o costume de falar que a Companhia Paulista, não só a Paulista, trem passageiro, as ferrovias do Brasil acabou na época da privatização e assim por diante, envolve política, envolve muita coisa, mas a ferrovia no Brasil já estava sendo destruída há muitos anos atrás, bem antes disso. Envolve bastante coisa. O primeiro deles, o grande motivo da ferrovia vir para o Brasil foi o café, e a partir da metade da década de 30, o café já não estava no auge como anos antes. Então, um dos motivos da vinda da ferrovia para o Brasil já não estava no topo. Envolve também a troca do trem pelo caminhão, a troca da ferrovia pela rodovia na década de 50, mas desde essa época a ferrovia já estava em déficit no Brasil, mas ainda não era nítido, porque para uma ferrovia privada, uma Companhia Paulista, por exemplo, desativar estação, trechos, qualquer coisa, havia de se ter uma autorização do governo do estado, do governo federal e assim por diante, passaria por um conselho, por uma aprovação. Então era muito difícil desativar linhas e estações nessa época. No ano de 1957, o governo lança uma lei onde decretava que as companhias ferroviárias tinham autorização de desativar estações e linhas consideradas deficitárias. Então, a partir desse momento, o negócio começa a ficar um pouco mais nítido, tá? No qual entra a década de 60, tendo várias estações e ramais sendo desativados, como, por exemplo, o ramal de Santa Rita, o ramal Calvadense, as estações de Loreto, estação de Remanso e assim por diante. Então, a partir desse momento, acredito que começou a cair a ficha de muita gente que o negócio ia acabar a qualquer momento, tá? Inclusive, um amigo meu, o pai dele foi ferroviário aqui em Araras. Esse amigo meu fala que o pai dele não deixou ele entrar na ferrovia porque ele já falava, isso aqui vai acabar. Isso na década de 60, 70, né? Porque já estava vendo que o negócio estava desandando, né? Então, quanto mais o tempo passava, mais desandava o negócio, tá? Termina a década de 60, tendo várias estações, pelo menos no mesmo ramal de Santa Veridiana e Descalvado, várias estações fechadas, rebaixadas para a parada, só estavam abertas em funcionamento estações centrais, como Corderópolis, Araras, Leme e assim por diante. Estações intermediárias, estações rurais, né? Remanso, Hélio Ruth, Souza Queiroz, já estavam desativadas, rebaixadas para a parada, né? O que é uma estação ser rebaixada para a parada, ou parada, né? É onde o trem não existe, não há mais a obrigatoriedade do trem fazer parada em determinada estação. Então, o passageiro continua passando por ela, porém não existe mais parada obrigatória, né? É uma parada não oficial, tá? A década de 60, ela já entra tendo várias estações de ramais desativados. Em junho de 1961, a Companhia Paulista era encampada por parte do governo do estado de São Paulo, que já era entre aspas, assim, um sonho antigo do governo, que o governo alegava haver várias ferrovias no único estado, e realmente, Paulista, Mogiana, Sorocabana e assim por diante, eram várias companhias no único estado. Porém, o governo alegou falta de prestação de serviço, falta de qualidade. O governo alegou déficit da Paulista, a desculpa, assim, entre aspas, para a estatização. Sendo que a Paulista nunca foi ruim, a Paulista nunca teve déficit, tá? Um dos grandes motivos da estatização da Paulista era porque a Mogiana já era estatal desde 1958, a Sorocabana já era estatal desde 1904, e a Estrada de Ferro Araraquarense também já era estatal desde o final da década de 50. E para conectar a Estrada de Ferro Araraquarense às outras, não teria como conectar mantendo a Paulista privatizada. Então, haveria de se estatizar. E, posteriormente, no ano de 1971, em 10 de dezembro de 71, todas essas companhias são passadas para domínio da Companhia Paulista. A Paulista absorve tudo, tá? Desde 67, a Mogiana já tinha domínio da São Paulo Minas e a Paulista já tinha domínio da Araraquarense, mas em 71, dezembro de 71, a Paulista absorve tudo, tudo é passado ao CNPJ da Paulista e o nome Companhia Paulista de Estradas de Ferro é alterado para a Ferrovia Paulista S.A., a FEPASA. Tá? A FEPASA, ela entra no final de 1971, com uma visão específica nesses ramais. Ainda, né, no padrão Companhia Paulista, ainda estava
um negócio meio considerável perto do que viria a acontecer anos mais tarde, tá? Mas é claro, estações, a maioria já estava ativada, pátios já estavam desmanchados, horários de trens já estavam praticamente todos alterados, haviam mais trens mistos do que trens comuns, passageiro, carga e tudo mais, né? O número de trem misto nesse ramais aumentou esse período para frente. Não só nesse período, acredito que da década de 60 para frente o número de trens mistos aumentou muito. O trem misto é quando há carros de passageiros e vagões de cargas na mesma composição. É um meio de se cortar, né, entre aspas, horários dos trens de passageiros, né, o corte de horários. Né. Até final da década de 70, podemos dizer que a FEPASA ainda estava num padrão bom, né? Não estava excelente igual era, mas estava bom perto do que viria a acontecer anos mais tarde. Tá? Em 1º de agosto de 76, desativados os primeiros trens de passageiros desses ramais. O ramal de Santa Veridiana, que na época já não era mais o ramal de Santa Veridiana, era o ramal de Palmeiras, desativado por definitivo em 1º de agosto de 76. Na época, o trem só seguia até Palmeiras. De Palmeiras para frente, deixou de seguir em 68. Nesse mesmo dia, também é desativado o serviço de passageiros no trecho Pirassununga-Descalvado. E o trecho Pirassununga-Corderópolis, passando por Leme e Araras, se mantém até 16 de fevereiro de 77. Tá? Acredito que a ordem geral da FEPASA foi para o dia 1 de agosto de 76, mas esse trecho Pirassununga-Corderópolis durou, acho que 6 meses, mais por provavelmente algum decreto de algum vereador ou algo do tipo. Mas, né, durou 6 meses e também foi erradicado por completo o serviço de passageiros. No ramal de Corderópolis e Descalvado, trens de carga se mantiveram até provavelmente entre 1991 e 91, até 85. Trens, segundo relatórios da FEPASA, até 85 ainda haviam pelo menos de 1 ou 2 trens por dia. Daí para frente começaram a minguar bastante, no qual chega até início da década de 90, tendo apenas de 1 a 2 trens por semana, né? Já era um número bem menor comparado a alguns anos antes. Pode-se dizer assim que o final da FEPASA, né? O fim da FEPASA foi década de 90, então, né? Já minguando tudo, já, né? Até 90, 91 ainda haviam poucos trens cargueiros rodando por esse ramal. Porém, até 94, um fato muito curioso é o seguinte: a estação de Leme era considerada a sede do ramal, né? O pessoal da via permanente, mestre de linha, feitor, o pessoal que cuidava da via ficava sediado em Leme. Leme era a sede desse ramal. Então, até por volta do início de 94, o pessoal da via permanente ainda estava no ramal. Não havia mais trens, mas eles ainda estavam aqui. Inclusive, eu coloquei relatos no livro do pessoal que trabalhou na via, que eles faziam manutenção na linha, trocava dormente, limpava, trocava trilho e assim por diante, mesmo não tendo trem. Tá? A FEPASA mantinha essa ordem, né? Mesmo não havendo trens. Tá? Porém, um fato muito curioso, que mesmo depois de eu lançar o livro, fazer todas essas pesquisas, eu vim a descobrir que não está errado, tá? Mas um pequeno acréscimo. Eu falo no livro, e acabei de falar agora, que os últimos movimentos de trens foram por volta de 91, e até 94 o pessoal da via ainda estava aqui, mesmo andando trem. Porém, eu me deparei com alguns relatos de algumas pessoas que dizem terem visto trens por volta de 94, 95 rodando por aqui. Tá? Acredito que pode ser sim, tá? Não vejo problema algum quanto a isso. Como, por exemplo, a CEAGESP, na região de Tupã, até 2010, 2011, a antiga LL esporadicamente levava alguns trens. Acredito que ocorria o mesmo aqui, como, sei lá, por exemplo, 94, 95. Pode ser que, sei lá, nesse trem de Araras precisava de lenha, de óleo diesel, batia um fio para a FEPASA e a FEPASA trazia. Tá? Não vejo problema nenhum quanto a isso. No decorrer da década de 90, esporadicamente, um ou outro trem tem corrido, sim, como cargueiro. Bacana, né? E a gente vê essas questões da ferrovia, dá uma saudade, né? Eu não cheguei a pegar trem funcionando em Leme, não. Eu lembro dos trilhos ainda, e lembro até hoje, quando tirou os trilhos lá em Leme, né? Acho que foi no final da década de 90. Desculpa, pode falar. Um fato curioso, você falou da retirada dos trilhos, acabei de lembrar agora. Também está no livro, um fato que eu abordo bastante. Até hoje, curiosamente, né? Até hoje esse ramal, tanto o ramal de Descalvado quanto Santa Veridiana, ele não é atualmente o ramal de Descalvado e Corderópolis é Descalvado e o ramal de Santa Veridiana, contrário da teoria, na realidade não tem mais trilhos. A maioria das estações
já foram desmanchadas, grande parte da via virou avenida, virou rua e etc. Está desativado. Porém, teoricamente, segundo o DENIT, a NTT, na teoria, esses ramais são considerados até hoje temporariamente fechados, não são considerados desativados. Por quê? Porque de 98 para 99, no início de 98, a FEPASA é federalizada, ela passa para o domínio da Rede Ferroviária Federal, Malha Paulista, e no 1º de janeiro de 99, o patrimônio da extinta FEPASA, já em mãos da rede, é passado para a iniciativa privada, a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes. A Ferroban, ela pega o trecho até Araras, de Corderópolis a Araras. Ela nunca utiliza esse trecho, tá? Esse trecho nunca funciona pós-FEPASA, tá? Mas a Ferroban, a iniciativa privada, ela foi dona, ela teve domínio até Araras, tá? Mas tanto da FEPASA, da parte estatal, quanto da iniciativa privada, nunca houve uma ordem geral para o desmanche desse ramal. Então, esses ramais eles foram desmanchados ilegalmente, tá? Pelas prefeituras, por terceiros e assim por diante. Então, esse é um dos motivos que explica ele ser considerado temporariamente fechado até hoje, e não desativado. Uma coisa interessante também ainda existe esses trilhos ainda, principalmente nas zonas rurais, ou acabou tudo? Você sabe? Não, 90% do ramal foi desmanchado, tá? 90% foi desmanchado. Ano retrasado, eu com o meu amigo Anderson, que é maquinista na Rumo, a gente conseguiu desenterrar 20 metros de linha aqui em Araras, tá? Acredito que muita gente viu, na época repercutiu bastante. Acredito que é um dos poucos que sobrou, né? Se sobrou 10 metros de linha enterrado no ramal inteiro é muito, né? Porque ele foi completamente desmanchado ilegalmente, porque nunca houve uma ordem geral por desmanche dele, por parte do governo, iniciativa privada, nada. Mas uma questão também, existe estudos para viabilização novamente desses ramais, ou construção de ferrovias, você sabe me dizer? Então, atualmente, os trechos, leitos, né, a gente chama de leito, onde passava a via, pertencem à União, tá? O que é da União sempre vai ser da União, tanto em área rural, em área urbana, né? Mas acredito que atualmente não esteja em nenhum estudo a reativação deles, tá? Houveram estudos, alguns anos atrás, de uma possível reativação de alguns pedaços, tanto turístico quanto para comercial, tá? Mas atualmente, que eu conheço, não há nenhum estudo para reativação desses ramais, tá? Não acho impossível, tá? Mas acho um pouco difícil, porque grande parte já virou avenida, já virou área urbana. Aqui em Araras, por exemplo, a Nestlé colocou linha de energia onde era a linha, então grande parte já se modificou muito, né?